Sejam bem-vindos ao segundo dia do Seminário Backstage Lab, que é uma iniciativa inédita aqui em Salvador, voltada para valorizar os profissionais que, de fato, fazem o show acontecer. Técnicos de som, luz, road, iluminadores e tantas pessoas incríveis, profissionais, que trabalham nos bastidores e nem sempre são reconhecidos da maneira que deveriam. Só que esse evento realmente veio para quebrar isso e trazer luz para esses profissionais que são tão importantes para um show acontecer. Tá? Esse evento aqui, ele é realizado, uma realização da CPEC e da Joy Entretenimento. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o apoio é de SENAC, Unesco, Salvador Cidade da Música, Saltu, Sennheiser, Neumann, Luzbel, Mundo da Música e a Casa do Road. Esse primeiro painel, hoje a gente vai falar sobre a jornada dos roads e técnicos de palco. Gostaria de convidar nosso primeiro convidado e mediador, Silvinho Magalhães. Também gostaria de convidar Roberto B2. E, por fim, Joselito Souza. Antes de a gente iniciar esse super papo entre eles três, queria mostrar para vocês aqui, ó, essa caixinha. Tá vendo que está reunindo alguns brindes dos nossos queridos parceiros. Entre eles, a Casa do Rhodes, tem várias coisas super legais. Esse sorteio vai acontecer amanhã, no final do dia. Então, um convite para vocês participarem de toda a programação. Agora, deixo vocês conduzirem esse papo, por favor. Massa. Bom dia a todos. Bom dia, colegas, né, já de profissão. Bom dia, futuros colegas, porque quem está aqui, que não é do ramo, deve estar querendo entrar, né, no nosso mercado. Meu nome é Silvio Magalhães, sou conhecido nos palcos e no backstage como Silvinho. Sou produtor, hoje sou empresário também, mas tudo voltado ao ramo do entretenimento e parte técnica. Queria já deixar aqui, parabenizar essa iniciativa de uma palestra técnica, né, de um evento técnico, porque a gente não vê eventos técnicos voltados para o backstage, a gente vê eventos técnicos e científicos voltados para outros ramos, mas para a gente que faz esses eventos técnicos, não temos eventos técnicos voltados para a gente. Então, essa é uma iniciativa muito valiosa para a gente, para quem está aqui, essa troca, um espaço de troca de experiência, um espaço de network, um espaço da gente encontrar e fazer contatos. Então, queria parabenizar o pessoal da CPEC, né, e o pessoal da Joy, né, eu queria parabenizar e queria agradecer pelo convite, por participar, que para mim é importante muito eu estar aqui, porque isso é uma troca, eu vou estar aqui com vários amigos, né, e vou estar falando um pouco e mediando um pouco da história e sobre a conversa da parte técnica dos palcos, sobre roads e sobre a jornada de roads e sobre a jornada de um produtor técnico, de um técnico de palco, né? Eu estou aqui com dois caras que sou muito fã, conheço há muitos anos no mercado, tenho uma relação incrível com esses caras, de muitos anos, ligo sempre para eles, a gente tem uma troca fantástica, e quando eu vi que eram os dois que estariam aqui, achei até engraçado, porque não sei se o pessoal da produção sabia da nossa relação. Então, a gente tem uma relação muito massa de trabalho, a gente tem uma relação muito massa de amizade também. A gente está aqui com o Zelito e a gente está aqui com o B2. Então, a gente já vai começar com os mais velhos, né? A gente tem essa brincadeira com o Zé, que é um cara que não nega nunca a idade dele nos nossos grupos. A gente vai perguntar a Zelito, que é uma grande referência nossa, uma grande referência nossa nos palcos, uma referência de tempo de trabalho, né? Me diga qual é o segredo para manter ativo e atualizado em tantos anos de trabalho, né? Bom dia, bom dia. São os cursos, palestras, seminários e os grandes festivais, né? Tá trabalhando sempre com alguém e captando essas coisas boas e trazendo para nós, né? Importante.
você tem algum cuidado mental e você tem algum cuidado físico para se manter assim ativo durante esses anos? Sim, hoje eu tenho. Hoje eu faço atletismo amador, sou corredor de rua e alimentação é muito importante. Fantástico. Eu fui logo antecipando essa pergunta, mas eu queria que você falasse brevemente assim um pouco da sua história na música, a sua relação, suas referências, como você entrou nesse mercado, ou se você caiu de paraquedas, como você aproveitou as oportunidades. Dê um breve relato assim da sua... Eu, na verdade, caí de paraquedas, né? Eu era CLT, trabalhava em hospital e saí em um corte. Estava no Pelourinho sentado, passou um carro, uma Brasília, querendo um contra-regra. Eu achei que era só colocar água e fui ser voluntário. No dia seguinte, fui para o estúdio e aí até ensaio da banda. E mandaram montar o equipamento. Eu não sabia, eu não sei, quero aprender. E aí me deram oportunidades. Aí conheci Martim, Calunga, B1, B2, Silvinho, uma galera, Normando, que está aqui, Rivas ali, nova geração. E cada trabalho, cada evento é um aprendizado com essa galera. Então, foi de paraquedas mesmo. E a saúde física, a gente já sabe que você faz o triatlo, né? Você é triatleta, você sempre posta pra gente assim. E sua saúde mental, como é que você cuida sua saúde mental? Eu, na verdade, eu procuro no dia de folga, a praia, relaxar, caminhar na areia também faz muito bem. Importante, Barulhinho né? do mar. É isso aí, Zé. É muito importante a gente, né, tá cuidando da nossa saúde mental, que a gente sabe que em alguns eventos, em alguns organismos, exerce uma pressão muito grande em alguns profissionais, né, de evento. A gente sabe que evento vem de eventualidade, então a gente sabe que tudo pode acontecer e a pressão, às vezes, em um profissional é muito grande, então a pessoa tem que estar preparada, não só fisicamente, mas mentalmente, para receber essa carga, né? Do meu outro lado aqui, eu tenho um cara, B2, um dos grandes produtores aí de palco, diretor de palco do Brasil, que roda com várias labels. Eu primeiro vou deixar ele falar um pouco da carreira dele, da história dele, da bio dele aí no mercado. Olá, gente, bom dia. Prazer estar aqui. Feliz demais em estar aqui tete a tete, né? Essa era de tanta tecnologia, de tanta busca por like e tal. Eu acho que a melhor maneira da gente estar fazendo e divulgando o nosso trabalho e arrumando parceiros é no tete a tete, é no dia a dia, é nesse calor, né? Próximo. Eu comecei a falar um pouquinho da minha carreira. Eu comecei em 97, convite de meu irmão, Adão Negro. 99, 2000 ali fiquei com a Marrom Fumegante. 2001, Pimenta Nativa, Grupo Cheiro de Amor, Bafafá, Rala Fivela. 2005, o Netinho, né? Foi a virada de chave. 2012, a gente foi ali para Seu Machixe. Seu Machixe, Tairone.1, porque eu falo Tairone.1. Eu levei 3 meses com Tairone e fui convidado a ir para o Grupo Eva, onde eu levei quase 3 anos. Depois, Tairone.2, voltei para Tairone, né, em 2018. 2019, eu saí de Tairone, continuei no escritório com o Kevin Johnny. E 2020, eu comecei já fazendo produção técnica, fui fazer o Carnaval de São Paulo, o pré. Voltei e fiz Bloco Eva e Pablo Vittar. Depois voltei para São Paulo fazer o pós, né? Só track boa com Vintage, Luísa Sonza, o Carnaval de São Paulo. Foi ali que eu me conectei com essa parte de produção técnica, produção de eventos, né? Veio a pandemia e, durante a pandemia, refletindo, né, sobre minha vida profissional, eu decidi não mais voltar para a estrada com banda e mergulhei no mundo dos eventos, onde minha prioridade hoje é fazer produção técnica, né, como o Silvio falou, de grandes eventos, né? Eu rodei com a San Sebastián, fiz o Carnaval da Sun no Rio, em São Paulo,
fiz Sun Island, Jericoacoara, né? Essas labels que estão aí rodando no Manice, Soweto, enfim. Estou lá na Salvador Produções, fazendo grandes eventos aí, fazendo grandes produções com essa parceria aqui, que é um grande empresário, né? Entendeu o mundo do backstage, criou uma empresa foda que atende a gente lá em todos os eventos também. Mas faço também produção geral, de zero após, né? Fiz Caetano e Bethânia, na Arena Fonte Nova, produção local, as duas, a primeira e a segunda edição. Vou fazer Maria Bethânia na Concha Acústica como produtor geral local, entendeu? Faço outros eventos como produtor geral também, né, de menor porte, como Oboé, Festa Alma, da nova produtora. E a gente vai seguindo, buscando, né, o caminho aí. Tá? Participando, né, de palestras e... Agradecer a Camila pelo convite. Estar do lado de vocês aqui é sensacional. Maravilha. Eu sempre falei que você é um grande exemplo, né? Então, no mercado, a gente tem grandes exemplos de profissionais que passaram por todo o processo e por muitos cargos dentro do organismo de produção. Você foi um desses profissionais. Me conte um pouco, nos conte, na verdade, um pouco desse processo seu de começar como hold e, hoje em dia, ser diretor de palco e produtor de grandes labels, né? Está viajando grandes labels. Me conte aí esse processo seu de migração, nos conte esse processo seu de migração, né? Quando eu iniciei como contra-regra, né? Ainda não tinha migrado para hold, que agora que, né, as pessoas falam em inglês. Meu irmão me incentivou a nunca ficar só naquilo, né? Então, quando eu chegava no aeroporto, que eu deixava o material no check-in, que eu sentava lá, ele vinha chamar minha atenção, dizia: volte, aprenda como é que embarca, que um dia você vai precisar fazer isso, né? E foi criando essa curiosidade. Até porque, quando você está dentro de um grupo, de uma banda, e você cria um vínculo de equipe, todo mundo se ajuda. Então, as informações são trocadas ali dentro. E eu fui vivendo isso com as primeiras bandas, Pimenta Nativa. Pimenta Nativa, o Serginho e a Flávia, eles já diziam isso para mim. E os músicos, às vezes, me procuravam, como eu já fosse um produtor, e eu, na verdade, era um hold. Eles diziam: você tem talento, você vai, já é praticamente um produtor. A Flávia Tafarello, com o Serginho, já me incentivava a isso, né? E quando eu conheci minha esposa, que está ali, estamos juntos há 21 anos, né, foi outra incentivadora de me mostrar que eu tinha potencial para outro caminho, né? Então, em Netinho, quando eu entrei em Netinho, eu fiquei ali como hold, né, e recebi um convite para ir para Pissirico, como produtor técnico. Já a Daí Scarpellini me indicou. Depois, no final, eu queria até falar sobre essa coisa da indicação, esse network e tal. E a Daí me indicou. Eu fui lá, conversei, não consegui viajar no final de semana, porque tinha logística de aéreo, tal. E liguei para Netinho. Só que Cris, Adail e Luizinho estavam indo fazer o Axé Brasil. Muita gente aqui não sabe o que é Axé Brasil, mas outros antigos sabem o que era aquela guerra ali, né? Estádio Mineirão lotado, só banda de axé. E falou para Netinho que eu ia sair. Ele ligou para minha casa. Alô, P2, é Netinho. Netinho, que Netinho, rapaz? Não, Netinho. Preciso conversar com você assim que eu voltar. Então, fui na casa dele, para resumir, que eu falo demais, gente. Para resumir, e ele perguntou se eu queria sair porque eu estava insatisfeita com a equipe ou porque era uma oportunidade. Eu disse: ele era uma oportunidade. Ele fez: me dá um pouquinho de paciência aí, você aguarda um pouquinho, porque essa oportunidade eu não vou poder lhe dar agora, mas eu preciso de você aqui na equipe. E aí eu fiquei em Netinho, virei produtor técnico e hold, né? Foi um momento glorioso em minha vida, porque aprendi ali o que era ter uma equipe ao seu favor, que era você ter amigos,
porque eu fui abraçado por todos que ali estavam naquele grupo, naquele momento, principalmente pelo meu parceiro, Dedéu. Desculpe. Essa é a importância das relações, né? Onde as relações vão levar a gente. Isso é muito importante, a gente sempre fala no mercado de trabalho, que existe essa relação, existe esse... Você saber tirar o proveito bom das relações, você saber, hoje em dia, a gente como produtor, saber monetizar algumas relações, porque existe o dinheiro do cachê, é o que a gente conversa sempre, mas existe o dinheiro invisível que a galera não vê no mercado, entendeu? Uhum. Dinheiro que é o dinheiro das relações, o dinheiro que você aqui, a gente monta um negócio rapidinho, se sentar. Eu tenho certeza que se a gente juntar aqui uns grupos de 4 aqui, pessoas, 5 pessoas, a gente monta um negócio, né? Então é o poder das relações. Você conhece isso, você entra com isso, então é o poder das relações que vai levar a gente e vai nos colocar em lugares que a gente nem imagina, né? Então é isso aí, a generosidade de reconhecer a relação que ele tem com um colega de trabalho, isso é muito importante. Me abraçaram ali de um jeito, disseram, vamos lá, você vai ser. E porque não é porque você é um bom vendedor que você pode ser um bom gerente, gente. É preciso deixar isso claro. Mas eu fui abraçado pela equipe em que me ajudou nesse passo da minha vida, e eu virei um produtor, deixei de executar, né, para passar a planejar, organizar, liderar em equipe, e faço isso hoje, até hoje, com esse comprometimento que eu tenho pelo meu trabalho, e tem que valer a pena. Tem que valer a pena por vários outros motivos. Tem mais coisas para falar, mas eu acho que dá para vocês entenderem aí em que momento foi a transição do road para produtor, e como eu já tinha bagagem de conhecimento, incentivo, e participava de tudo, ficou mais fácil ainda. Hein? Isso é fantástico, porque a gente vê que o mercado é um mercado cheio de oportunidades, né? Eu há muitos anos, eu sempre falo para as pessoas que transitam comigo nos palcos, né? É que ali a gente é pago para aprender. Pago para aprender como? Porque você entra hold, você entrou ali hold, você conseguiu, vou falar até assim uma camada abaixo, né? Dos caras eu falo de trabalho, não de importância. Eu falo de trabalho porque a gente tem as camadas de trabalho, mas não as camadas de importância, né? Então, o cara entrou ali como carregador, teve a oportunidade, ele está ganhando ali pouco para ser carregador, aí ele começa a fazer amizade com o hold do palco, dando atenção ao cara, tá entendendo? Ele tem essa oportunidade, e aí o cara já começa a olhar para ele de outra maneira. Ele está ganhando o pouco, mas ele já está ali observando o hold trabalhar, ele está observando o que o iluminador faz. Se ele tiver na cabeça que ele quer crescer, ele vai fazer a relação ali e vai dar um passo. Ali ele pode sair de 0 a 100. É muito fácil, assim, é muito rápido, fácil não. É muito rápido isso, né? A sessão no nosso mercado de trabalho, tanto quanto para profissionais e quanto para músicos e artistas, é muito rápido. Mas se você não estiver preparado para viver aquilo, você vai bater e vai voltar para o seu lugar de origem. Então, é importante viver os processos, é importante conhecer os processos do organismo. É isso que... porque B2 é um grande produtor, é um cara que é generoso, é um cara que chega de manhã e você, em toda a produção dele, tem água gelada. Não é só água, é água gelada. Você chega de manhã, os carregadores já estão no horário, porque é um cara que já vem do processo, ele sabe como funciona, ele sabe os horários de marcar, ele sabe como é que funciona realmente o processo. Ele não está ali em cima sem saber como é que funciona embaixo. Então, a gente vê ainda mais no mercado de produção, muita gente em cima, comandando, né, em cargos de comando, sem saber o que está comandando. Então, ressaltar a importância de B2 em relação ao processo, né? Falou do processo, essa palavra é importante, o processo. É preciso viver o processo. É isso que vai lhe dar sustentação para você se manter
Tá? Então, é massa. Eu estou com um filho aí na área e um dia desse eu vi ele cuidando do artista e disse a ele, não, calma, volte, ainda não é o momento, é sério. Porque se ele não viver o processo, em um momento do artista, ele não vai conseguir atender o artista como deveria, porque não tem experiência para isso, e aí ele vai cair, certo? E sempre, não adianta, o cara vai enrolar 1 ano, 2 anos, tal, uma hora vai bater na trave, já era. Então, vamos suportar o processo aí e ter paciência que as coisas chegam. Com certeza, é suportar o processo, né? Você falou em 2 palavras, o suporte e a paciência, né, do processo. Eu queria saber de vocês se, nos dias de grande produção, nos dias de grande importância, né, que a gente tem aqueles dias, daquelas produções que dá um frio na barriga, se vocês têm algum ritual ou se acontece alguma reação física ou física em vocês em relação a dias de produções assim difíceis. Você tem algum ritual ou acontece alguma coisa física em você, algum nervosismo? Me diga aí. Eu parei de fazer produção técnica porque eu ficava mal, diarreia. Então, o nervosismo batia e a diarreia, quando era para receber sábio, então, aí não tinha jeito. Então, deixei a produção de lado, voltei a fazer o que eu gosto, que é ser road. E que não muda também sua importância e sua responsabilidade dentro do processo, né? A gente falando de camadas, quando a gente e falando da importância de você cuidar das camadas, porque quando a gente chega no palco e você cuida dos carregadores, você sabe que a camada ali, o road, já não vai pegar o peso, né? Já não vai fazer 2 trabalhos. O road, quando faz o trabalho certo dele, o músico já não vai, e aí vai mostrando a importância da nossa base ali, que é muito importante, isso daí. E você, B, me conte aí se você tem alguma reação ou se você tem algum ritual que você faz em dias importantes de produção. Eu tenho um problema muito sério com ansiedade, né? Eu cuido disso, entendeu? Eu em 2019 tive um problema de saúde. Quer dizer, aflorou em mim uma doença autoimune por causa da ansiedade e do estresse, né? Porque a palavra comprometimento está no meu trabalho, né? E esse comprometimento comigo, com minha empresa, Roberto B2, eu falo empresa, pessoa, né? Porque quando você vai entregar, você tem que entregar tudo, né? Você tem que fazer o melhor. A gente está mexendo, a gente trabalha, Silvinho, com o sentimento, com emoções das pessoas. É isso que a gente entrega, né? Quando o nosso trabalho está bem feito, as pessoas estão felizes, realizadas, entendeu? Então, cada evento, para mim, é como se fosse 0. Então, essa questão do banheiro hoje, umas 4 vezes, não tomei café da manhã direito, a expectativa é sempre a mesma. Todos os eventos que eu vou fazer. No dia do evento, eu marco 8, 9 horas da manhã, a depender, como agora, inevitável. 9h30 da manhã com todo mundo. 7h30 eu já estava no palco, não consigo. Eu acordo de madrugada, não durmo direito, e tenho que ir para lá, e sento no meio do palco, fico pensando. A ansiedade bate demais. Aí até o start. Primeiro praticava no lugar, a banda chegou, começa a montar, e aí, quando as coisas começam a fluir, as coisas vão se relaxando, né? Mas quando o cara anuncia que vai começar, também é outro momento, nossa, taxativo ali para o desespero. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo, sempre. Isso é até bom para a Camila e o pessoal da produção aí, que é mais uma pauta para a gente ter, né, para os profissionais do mercado, psicólogo, financeiro, sabe? Não só tecnicamente, né? Porque tecnicamente muita coisa a gente vai aprender empiricamente, a gente vai aprender fazendo, como era antigamente. A gente aprendeu na tentativa e erro, né? Hoje a gente tem cursos, hoje a gente tem o YouTube aí, a gente tem muito conteúdo na internet para a gente escolher, buscar as nossas referências em tudo na vida, como a gente tem que filtrar as nossas referências e buscar conhecimento. Não, e antigamente a gente só tinha, né, o erro e acerto. E falando desse cenário de antigamente, né, falando como era antigamente, que eu quero perguntar a Zé, como era, assim, ele falar um pouco como eram os bastidores de antigamente, assim, porque
Quando se fala de antigamente, a gente fala já de 20, 25 anos atrás. 20 anos atrás, a gente já tem uma troca, a gente é da geração da troca do analógico para o digital. Então, há 20, 25 anos atrás, a gente está nesse processo. Então, eu queria que falasse um pouco dos bastidores, como ele começou, né? Que antigamente, é só falar antigamente, parece que... mas dos bastidores, quando ele começou, e quais eram as maiores dificuldades técnicas e de logística naquela época. As dificuldades técnicas, né, a logística era não ter o pessoal de apoio. A gente tinha que meter mão mesmo, não existia praticável. A praticável era construído de caixote de engradados de cerveja e de refrigerante com folha de madeirite. E eu já comecei fazendo festivais, né, e não tinha as fitas que hoje tem para marcação. Marcava com a fita branca e ia copiando o nome da banda, ia pegar um piloto e ia marcando, pintando, para poder, na troca, saber o que ia entrar e o local. Era muito, muito, muito dificultoso, mas foi um grande aprendizado, né? E você é um profissional que usa muito ao seu favor essa nova tecnologia, porque a gente vê o seu trabalho nos palcos, a gente vê você sempre ali no cuidado, na marcação do palco com as fitas. Você, hoje em dia, que eu falo assim, equipamento todo mundo tem acesso, porque é fácil ter equipamento, mas você saber usar o equipamento é um pouco difícil, já é mais difícil. Então, você é um cara que usa bem os equipamentos, a gente vê observando. E B2, me conte aí o que você acha assim dessa mudança do cenário, me fale mais da mudança, não me fale tanto de antigamente não, que antigamente me fale um pouco da mudança do cenário técnico, um pouco dessa mudança, como foi para a sua vida, do analógico para o digital. O que mudou no palco para você, né, das dinâmicas? Mudou muita coisa, né? Meu coordenador de RF aí me ajude. Mas, assim, mudou muita coisa. E está mudando mais ainda. Aí a gente está chegando aí o Spectera. Agora eu fiz um DVD de Bens a Deus no Pelourinho. E aí eu coloquei uma PM5D no monitor. O Spectera acabou de chegar, Rock disponibilizou o equipamento para a gente. E o Spectera ele só funciona via rede. Então, a mesa PM5D, daqui uns dias, aposentadoria total. A evolução ela é muito rápida, né? Hoje, empresas de som, LED, tudo, né? Pode ir através de fibra. Antigamente não, era através no cabo. Tinha que chegar, o cabo tinha que chegar. Aí eu tenho uma caixa lá então o cabo tinha que sair daqui, ó. Né? Eu estava com meu compadre essa semana que está fazendo um sistema de gravação. E ele ligou o rack para a mesa via Wi-Fi. O rack que pluga 48 vias, conectado com a mesa via Wi-Fi. Então, imagine aí o que está chegando. Né? Então, a evolução da tecnologia hoje ela está... Antigamente, não. Antigamente, demorava. Né? E a gente tinha dificuldades. Dificuldade de troca de banda, né? Para você fazer o patch todo na mão, tirar na mão, correr na mão, puxava cabo, né? Praticava o que não existia direito. Entendeu? Hoje você monta uma banda. Eu fiz um festival que foi um dos momentos críticos assim, de um evento que ficou marcado para mim, que não foi bom. Né? Silvinho estava lá presente, me dando a maior força, que foi o primeiro Samba Salvador, né? Que a banda estava tocando, a outra checava fora, em 7 minutos eu colocava a banda no palco. Em menos de 10 minutos, a outra banda estava no palco. Né? Um erro de programação de horário. Né? Eu tinha 15 minutos de troca e levava meia hora, porque tinha um processo da banda que vinha e tal. Mas hoje é possível você fazer isso. Hoje é possível você fazer uma troca em menos de 10 minutos, né? A depender da situação. Antes, não. Era tudo analógico, era tudo mais difícil, através do cabo. Hoje é cabo de rede, é Wi-Fi, ligou aqui, acabou, conectou. Né? O cara bota um hack não de... Fugiu a palavra agora, né? E aí ele conecta os cabos de rede e ali mesmo já vai fazendo a junção, já está tudo plugado, tudo ligado. Então, a tecnologia ela veio para ajudar
muito e facilitar a vida da gente, muito, né? Não só nesse ambiente de palco, de som, de luz, mas como no conhecimento. Hoje o conhecimento está na palma da mão. Se souber usar, vai levar vantagem. Porque tem muita gente também sem saber, perdido, sem saber o que procurar, a quem procurar, como recorrer, né? Mas está na palma da mão. Coisas que nossa geração de início não tivemos. Eu lembro quantas vezes eu fui no palco do Festival de Verão, eu estou indo para o meu 3º Festival de Verão, como produtor técnico local, né? Mas quantas vezes eu fui no palco do Festival de Verão para assistir Biratiara, Rasta, os caras trabalhando, para aprender. Era a maneira que você tinha de aprender antigamente, né? Ou você estava lá, ou acabou. Você estava cego, entendeu? Ou você fazia amizade com esses caras, né? Eles mandavam eu descer do palco. Ó, olhava meu crachá e fazia, você não é aqui não, desce. Aí eu subia de novo. Hoje em dia, a pessoa chegar no palco lá, por favor, estou lá na montagem agora do Unha Prime essa semana que vem tem uma tardezinha, quem quiser aparecer, pode ter certeza que será bem recebido. A gente vai dar um rolê, a gente vai sabe, tirar dúvidas, se tiver tempinho, se não tiver tempinho, aguarda um pouquinho do lado aqui que eu vou resolver um negócio. Mas hoje é todo mundo bem-vindo, só é a pessoa aí buscar, entendeu? Então, facilitou hoje, a tecnologia facilita hoje a vida da gente em todos os sentidos. Aí você já chega um pouco mais pronto para a vivência, né? Já sabendo um pouco do que você vai encontrar lá e não vai ter aquele lance de errar tanto quanto a gente errou e sofrer essa pressão, né? Porque a gente aprende errando, então, como eu estava falando lá dentro, quantas vezes eu achei que eu ia ser demitido por os erros que o meu chefe me colocava para me exercer uma função e que eu não tinha capacidade, né, para fazer aquela função, mas eu ia por entusiasmo, por querer viver aquilo e errava, fazia errado e no outro dia eu não sabia se estava empregado ou não, se estava garantido. Então, passei por muitos anos vivendo isso, muitos anos. Eu acho que é uma pressão, a gente falando da parte psicológica assim, do profissional, por muitos anos a gente vive essa pressão, né, de erro e acerto. Então, hoje, a gente já vê uma geração que tem a oportunidade de escolher suas referências e tem várias referências, vários cursos, né? Hoje, a gente está na era digital, a gente está na era da informação na palma da mão, mas também, se a gente não souber usar essa informação, não vai valer de nada para a gente, né? Eu vou falar um pouco agora dos bastidores e de algumas histórias durante esses anos de vocês. Zé, qual foi o show ou turnê mais marcante da sua carreira e por quê? Eu tive, assim, várias turnês que foram marcantes, mas a que mais marcou na minha vida foi a Colodum, porque eu, adolescente, eu via muito vinil na época, né, gravado no Festival de Montreux, na Suíça. Em 96, eu fui com o Lodum fazer um disco ao vivo. Então, para mim, isso aí muito marcante. Só para o pessoal ter noção, assim, onde uma banda pode levar a pessoa a conhecer o mundo. Diga aí alguns países, assim, alguns locais que você viajou no mundo com banda que você acha massa, porra. Eu conheço 26 países. Todos os países que eu passei foram, assim, excelentes. Tive day off, porque às vezes você não tem day off, você vai no país, toca e vai embora, e eu tive day office. E aproveitou, né? Aproveitei muito para conhecer. Teve algum país assim que você que marcou? Teve alguma situação assim que te marcou em algum país de fora, alguma coisa bem atípica que não é de produção, alguma coisa que você queira pontuar de palco, que aconteceu lá, mas não acontece aqui, ou acontece aqui, não acontece lá? Qualquer dificuldade de equipamentos, você tem algum? Sim, eu tive dificuldade na Espanha, né, com o artista Carlinhos Brau, timbal, essas coisas, né, e ele lascou 3 peles de timbal em um show, e é difícil de encontrar lá. Raio-X, o plástico do raio-x a gente faz a pele do timbal, né? E você, B, me conte aí de turnês, e você é um cara que hoje em dia viaja e produz algumas labels hoje, né? Então, me diga aí, e que já viajou com grandes artistas também, nos conte aí sobre a sua carreira e qual foi a turnê mais marcante aí para você.
Eu tive várias assim que eu fui muito feliz em estar presente, né? St. Asland com a galera lá que tinha o Micareta de São Paulo, do Rio. Ele me dava muito desafio, né? A gente chegou em Jericoacoara, na beira da praia, e a gente tinha que montar um palco na areia com 50 metros de boca e 28 metros de altura. Só o painel de LED central ele tinha 19 metros de altura. Tudo que chega em Jericoacoara só através de 4x4, né? Então, Geni contratada não chega, entendeu? Caminhão MUC não chega. E aí foi um desafio muito grande. Eu estava com uma empresa, a Apple, que deu um show de bola. Eu lembro o dia que eu sentei com o Kleber, que estava lá na frente, e disse: eu preciso de uma decisão sua. Ou vocês entregam, nos ajudam em todos os sentidos, a colocar cenário, tudo, né? Eles levaram duas talhas elétricas. E eu precisava da união de todo mundo, de cenografia, da equipe da Apple, que estava som, luz e LED da Apple. Ou eu vou sentar amanhã de manhã com o dono e vou dizer que a gente não vai conseguir entregar, né? E foi uma entrega histórica, né? No dia do show choveu, o cenário eram umas pétalas tipo umas folhas, assim. Ela soltou. Eu comecei a gritar para todo mundo sair de baixo, para vocês terem noção. Entrei em desespero no meio do palco. Corre, corre. E a equipe fez: corre não, B, vamos para cima. E os caras que estavam de folga, que estavam lá, os caras subiram naquela estrutura embaixo de chuva, um temporal caindo, os equipamentos de Ivete Sangalo todos cobertos de lona, me arrepiou. Os caras subiram e puxaram na mão. E o cara do bombeiro: é arriscado, mano, todo mundo descer. E os caras nada, puxou e talha para dentro e prende. E o show aconteceu, né? E tem também as coisas negativas, que foi aquele... Na verdade, você acaba até, desculpa te cortar, respondendo a outra pergunta, porque eu ia também te perguntar sobre os perrengues a você, que nem tudo são flores, na verdade. Perrengue, mas assim, foi um show que, pela dificuldade, né, a gente engrandeceu muito assim, o nosso profissionalismo. O Tiagão estava lá também nessa história. As adversidades, né? As adversidades. E eu tenho também, com Ivete Sangalo, um St. Asland no Morro de São Paulo, que nunca mais volto naquele lugar. Meu Deus. Já fica a dica, viu? Choveu também, né? E eu acho que se fizerem a entrevista com a Ivete, disserem assim, qual show que você mais tomou água na cabeça aí, ela vai dizer aquele que os pingos, um copo desse aqui, os pingos de água. Mas eu como profissional, eu tinha alertado que não era para a gente fazer um palco. Todos os eventos da St. Asland, o palco é descoberto, mas a gente tinha umas cabaninhas preparadas para deixar em cima dos instrumentos e uma área de 4x4 que a gente deixava coberta no meio do palco para o artista. E eu pedi por tudo para que não tirasse, porque a previsão era chuva. E aí, não, vamos fazer só a abertura e a gente volta com isso. Foi o tempo de só conseguiu voltar com uma cobertura. Então, todo mundo ficou também assim, todo mundo ficou em cima do palco parecendo um pinto, né? E ela não parou. Ela jogou duro. Mas eu nunca mais volto ali. E você, Zé, nos conte de algum perrengue que você passou. Algum não, que é alguns, né? Que você passou aí na estrada. Diga aí, algum marcante. O meu pior perrengue foi eu sair do Brasil para fazer uma turnê, em junho, em Lisboa. Dei off, fiquei doente. Não acreditei na doença, viajei para Marrocos. E lá fiquei um mês internado, entre a vida e a morte. Tive uma trombose aérea. E a banda seguiu viagem, eu fiquei internado, eu e a produtora. É complicado, viu? Para vocês verem que a gente é passivo de passar, né, na estrada, o quanto a gente quanto temos que vogar pela nossa saúde, né, sempre pensar na gente, porque somos empresa, ele acabou de falar. Eu, enquanto B2, Roberto B2 empresa, somos uma empresa, né? Todo mundo gera nota fiscal, todo mundo paga imposto, independente de ser empresa de uma pessoa só.
Todo mundo é empresa. Então, se você, o seu templo, né, seu bem, se você não cuidar, amanhã você não vai trabalhar. E quem te emprega, infelizmente, não está nem aí para isso. Somos números. Vivemos de dar resultado. Produção é isso. Quanto mais você produz, né, mais você vai ter chance de faturar. Quanto mais se você não produzir, se não tiver saúde para produzir, não tem para onde correr, né? Existe ou existiu algum artista que trabalhar foi uma transformação para você? Foi uma experiência transformadora para você? Existiu algum artista que você trabalhou e que você teve uma experiência, né, transformadora? Sim, eu contei aqui, né, que ele mudou minha vida. Mas Netinho, ele é um cara incrível, né? É um cara que dá as coisas para ontem. Nós fizemos o DVD Netinho, uma caixa mágica. Aquilo ali foi tudo criação. Um dia vocês puderem assistir. Todos os DVDs dele tinham duas questões. Era tudo criado por ele e você tinha que participar. Então, hoje existe o praticável furado embaixo. Naquela época eu tive que arranjar tela de galinheiro, não sei o quê, criar o praticável. Né? Dedéu teve que criar uns cintos para coreografia. Né? A gente ficou 7 dias dentro de um hotel sem ver a recepção, executando. Então, era um cara que desafiava demais a equipe, entendeu? Então, das pessoas desistirem, eu lembro que teve um DVD que o coreógrafo fez uma reunião com a gente, fez, Netinho, eu não vou fazer, eu não estou entendendo o que você quer, estamos em cima da hora. Ele fez, não, você vai fazer sim, você vai entender, eu sei que você é capaz. E ele falava isso para todos nós, entendeu? Então, ele transformou mesmo na minha vida em todos os sentidos. Foi ali que eu entendi que depende da gente, né, buscar, se dedicar, ter o comprometimento e executar. A gente consegue. Todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Maravilha. E você, Zé, nos conte aí se tem algum artista que você trabalhou, que teve uma experiência transformadora na sua vida, que deu aquela virada de chave na vida também. Sim, eu trabalhei com diversos artistas, né? Mas o que mais me marcou na minha vida foi Carlinhos Brau, porque eu ainda cheguei a fazer turnê. A gente ficava em Salvador ensaiando um mês, depois ia para o Betnoy, ensaiar o show que ia acontecer, e fomos para a estrada. E, assim, conjunto, equipe, banda, tudo era muito legal. E eu aprendi muito. Massa. Aprendi muito. A gente tem que tirar sempre um proveito, né, das experiências que a gente vive, e ainda mais Carlinhos, que é um cara enriquecedor de informação aqui, que derruba a informação o tempo todo para a gente. Então, se você está do lado de algum artista ou de qualquer pessoa que tenha essa informação, ouça mais, fique mais na sua, que a gente absorve pelo ouvido e pelo olho, né? Com certeza. Depois a gente vai pôr em prática. Mas a gente vai abrir aqui agora para algumas perguntas, se alguém tiver pergunta para fazer, para nossos convidados aqui. Se tem alguém aí, alguma pergunta? Uma dúvida? O Rasta aí. 300 perguntas. Mas é isso, é sinal que vocês estão passando bem as informações e a experiência de vocês, que já viveram. Então, a gente vai continuar. Temos. Com certeza, alguma vivência é importante. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma curiosidade. Eu trabalho já com eventos há muito tempo, mas chegando aqui, confesso para vocês que tenho tive a impressão que encontraria um público masculino mais predominante. E, graças a Deus, estou vendo outras mulheres aqui. Então, eu queria saber como é que foi vocês agregarem a chegada dessas mulheres, porque, quando eu falo assim que eu tenho muito tempo de evento, são mais de 30 anos, não tinham mulheres nesse espaço. Então, vê-las aqui, e com interesse, prestando atenção, fazendo anotação, eu acho muito bacana, mas como é que foi recebê-las nesse espaço e, de alguma forma, vocês acham que esse trabalho é, digamos assim, um tanto masculinizado ao ponto de impedir algumas funções? É curiosidade, tá certo? Que massa você trazer um ponto desse, porque há pouco tempo a gente vê um mercado agora povoado de mulheres, né? Pouco tempo a gente vê um mercado muito masculino,
porque as pessoas acham que é fazer força, e não é fazer força. Quando a gente bota a palavra força, a gente liga sempre a força ao homem, né? Mas como meu pai fala, quem não trabalha com a cabeça faz força. Então, a força, eu acho que está aqui, e as mulheres vieram agregar isso muito. Hoje em dia, a gente tem mulheres holds, a gente tem mulheres técnicas de som, a gente tem mulheres técnicas de iluminação. E em Salvador, principalmente, que é um mercado que eu conheço muito, encabeçando as grandes produtoras de Salvador, as grandes empresas, só mulher. Não existe produtor homem encabeçando. Então, se ele falar da Salvador Produções, se ele falar da Onda, de grandes produtoras que estão ativas aí, da Joy, né? Camilinha aí, que é um grande exemplo do mercado, né? Mulheres encabeçando, trazendo esse olhar mais de RH, de relações humanas, porque o homem é mais bruto em relação a isso. Então, você vê um palco mais leve, você vê onde as mulheres trabalhando, você não vê mais um ambiente bruto, de cara tá xingando, você vê outro tipo de comportamento. Então, isso é importante, e a busca das mulheres para esse mercado também, porque talvez ficasse ali na margem por não ter oportunidade, e hoje em dia está buscando, tanto que hoje em dia a gente vê aqui, como você falou aí, tanto homem quanto mulher buscando esse conhecimento. B trabalha com vários profissionais top. Lá eu tenho uma produtora geral, eu tenho uma CEO, eu tenho uma produtora artística, eu tenho as meninas do marketing, eu tenho a responsável pelo bar, da Salvador Produções, todas mulheres, né? E aí eu faço muita coisa com a Luzbel, a produtora lá é mulher da Mili, entendeu? O ambiente fica à frente. São mulheres, exatamente. Então, assim, como ele falou, fica mais leve, sim, o ambiente, entendeu? Eu estou risado com a Damile, que às vezes tem um case lá, ela, bem, os carregadores, eu pego aí, rapaz. Igualdade, igualdade nada, eu sou mulher. Mande os homens vêm buscar, que essa parte é deles. Então, o respeito, né, o ambiente ficou mais leve, mais respeitoso, porque os homens era brutalidade mesmo. Era querer um passar um por cima do outro, tinha guerra, entendeu? As coisas ficaram mais leves e muito mais organizadas, né? Na verdade, o homem em si, nossa mãe, minha esposa está ali, o que seria da gente sem vocês para organizar a vida da gente, sabe? Para, às vezes, até guiar a gente no caminho correto. E falo assim também que eu participei dessa entrada assim das mulheres no mercado, né? Elas foram minhas contemporâneas, as produtoras que estão aí no mercado são minhas contemporâneas de produção. Algumas outras são até mais novas. Então, eu via esse choque. Eu via a produtora que tem um conhecimento técnico e desafiar os técnicos, né, enquanto aquele conhecimento, e os caras ficarem possessos, porque é uma mulher que está naquele momento de barrar ou de reclamação. Porque se fosse um outro cara que reclamasse, ou ia xingar, ou no instante ia baixar a cabeça, mas quando era uma mulher, então eu via produtoras retadas na Bahia. A gente tem inúmeras produtoras aí que estão no mercado, que é massa trabalhar com elas, é massa trabalhar com mulher, né? Você tem o olhar feminino mais requintado para as coisas, ensina muita gente. Eu sou pai de menino, eu falo, porque eu tenho 2 filhas, e que me ensinaram muito esse olhar, né? Me deixaram mais feminino, para esse olhar mais feminino, que é um olhar, talvez eu fale assim, mais importante, porque é o olhar da essência, né, da mulher, da criação. Então, tudo que você olhar desde a concepção de que você está fazendo ali. Se você tiver esse cuidado, tudo o resto que for concebido vai ser massa. Alguém tem mais alguma colocação? Fundo. Aqui na frente a gente também tem, viu? Tem 2 amigos aqui. Ele vai falar ali e depois... Viu? Eu peguei primeiro. Lázaro, Em primeiro lugar, queria parabenizar, porque eu fico feliz de ver vocês aí nesse lugar de protagonismo, e vou fazer uma pergunta que é meio desafiadora. Como é que vocês se veem, certo, daqui a 5, 10 anos, fazendo o quê na vida pessoal e na carreira? Fantástica essa pergunta. É o que eu sempre pensei da minha carreira, sempre no futuro, né? Eu sempre via exemplos, né? O lance do observar.
você vê exemplos e fala, porra, eu quero ser isso, eu quero não ser isso. Eu já estou naquela fase migrando. Eu vim de uma carreira muito maciça de produção de estrada, 18 anos, aí, forte de estrada, e não vivi várias coisas. Então, agora eu optei dar essa mudada de chave, de ser menos produtor, ser mais pai, marido, filho, amigo, né? Porque são as coisas que a vida de estrada vai ceifando da gente, e ser empresário, eu tenho uma empresa. Então, é isso que eu pensei, que eu penso para o meu futuro, daqui a 5, 10 anos, eu estou galgando para isso. Não vou deixar nunca de fazer produção, mas vou diminuir o ritmo e o tipo de produção que eu vou estar fazendo. Zé aí agora vai falar um pouco. Eu já estou com 65 anos, né? Já não tenho mais aquela garra, tenho força, vontade. Então, eu venho trabalhando espiritualmente, fisicamente, e não pretendo sair de forma alguma. Estou diminuindo, não faço muita questão hoje de viajar, viajo, não tem jeito, mas se puder ficar aqui e voltar para dormir em casa, estou fazendo isso. Importante. Eu digo que depois dos 45 e pouco, a gente começa a pensar justamente nisso, né? Na aposentadoria no futuro. Então, eu estou buscando investir em outras áreas, né? Minha sócia está ali atrás, e investir também na área da gente, de eventos, com outros negócios, né? Para que dê uma estabilidade futura. Mas pretendo fazer mais cursos, repetir cursos, estar sempre atualizado, porque eu tentei algumas vezes sair do ramo e descobri que não adianta, né? Em um dos cursos, ela mesmo falou assim, não adianta, você vai fazer o curso aí e gastar dinheiro, mas você não vai largar isso nunca. Entendeu? E aí, fazer curso, tal, está sempre atualizado, né? Então, quando eu comecei como hold, o cara só montava, carregava e montava, né? Quando eu estava ali em 2005, o cara já montava, já fazia o patch. Hoje, o cara já tem a obrigação de tocar, de entender do instrumento, de afinar, entendeu? Então, é justamente isso. A tecnologia vai vindo, vai avançando, e os profissionais também têm que acompanhar isso. E eu pretendo acompanhar isso, né? Tá fazendo produção daqui a 5 anos, lógico, com mais conhecimento, com tudo atualizado, para poder estar me mantendo no mercado e investindo em outras áreas. Importantíssimo. A gente tem uma pergunta aqui de um amigo. Na verdade, bom dia, né? Minha outra até um pouco. Mas minha pergunta é basicamente. Ei. Minha pergunta parece um pouco com a dele. Eu tenho 26 anos, né? Estou nessa área já faz uns 6, 7 anos. Comecei. Minha escola foi na Filho de Jorge, né? Estou lá até hoje. Comecei como ajudante, faz tudo. Hoje estou como produtor geral, artístico. E eu reflito muito e penso muito sobre, tenho 26 anos. Eu quero viver bem, né? Quero, graças a Deus, conseguir comprar meu carro através disso. Quero comprar meu apartamento, mas eu fico me perguntando, será que é possível? Com essa profissão, a gente sabe que o mercado é muito variável, tem meses que os shows são bons, tem meses que os shows são ruins. Eu queria saber de vocês, que já tem mais tempo que eu, se é possível a gente viver bem disso de música. Tipo, só de música eu acho que não, né? Tipo, de produção. Mas viver bem, sabe? Tipo assim, conseguir fazer as viagens que a gente sonha, ter a casa que a gente sonha, sabe? Oi, a minha resposta para você é sim, né? Todo início, às vezes, é um pouco doloroso. Aí vai depender do seu desempenho futuro, do seu investimento em conhecimento, em sua desenvoltura, do seu network, entendeu? Like não emprega ninguém, certo? Primeira parte, entendeu? Videozinho na internet não emprega ninguém, porque, como eu disse, vai bater na trave. Eu já indiquei gente e o cara diz assim, rapaz, esse cara trabalha com evento mesmo? Porra, eu parei de indicar as pessoas através disso. Indico quando eu conheço, sei como é na guerra, entendeu? Então, é possível você fazer suas viagens no futuro? Sim. É possível você viver bem? Sim. É possível você ganhar
suficiente? Sim. Tudo vai depender de você, do que você vai investir na sua empresa. Quando eu falo empresa, gente, é você, como pessoa. Entendeu? Eu vou aproveitar esse embalo aí, eu vou tentar já, acho que, sei lá, finalizar aqui, mas eu queria dizer a vocês que nessa era de tecnologia, de IA, de informação, tal, vocês precisam entender o processo, entendeu? Não tentem antecipar as coisas, entendeu? Ah, eu vou entrar como... Eu fiz o curso, eu vou entrar como produtor. Eu consegui ser, acho que eu falei aqui, fazer a produção geral de Caetano e Bethânia, porque eu aceitei fazer uma bilheteria, entendeu? Eu cheguei a Netinho porque eu trabalhava com a Pimenta Nativa, paguei a on-hold mais do que eu ia ganhar, certo? Que eu ia chegar atrasado, para fazer a Mister João, banda de Alvinho. Cris era amiga de Netinho, de Alvinho, e produtora pessoal. Estava nesse show, e quando o Netinho voltou a cantar, ela lembrou daquele menino educado que pedia ela com educação, com licença, chegue para cá, que ela me atrapalhou para caralho, mas eu era paciente. Então, a gente precisa investir na gente, ter o comprometimento. A gente não participa de aniversário, deixa aniversário de filho, não vê filho crescer. Às vezes não passa um Réveillon com a família, 21 anos junto comigo, nunca passou um Réveillon comigo. Não adianta ela ir para o show sabendo que eu sou comprometido com o meu trabalho, não vou dar atenção a ela. Não vou dar atenção a ela. Então, tudo isso, quando você for trabalhar, executar o seu trabalho, tem que valer a pena. Entendeu? Todo o seu sacrifício, do que você está deixando lá atrás. Porque você ama aquilo que você faz. E o melhor lugar de você divulgar o seu trabalho é no palco. Ali está a vitrine. Entendeu? Ali está aberta uma vitrine para você. Você está sendo sempre observado. Sempre. Entendeu? Eu fui convidado para fazer parte da equipe de Brau. E uma coisa de pincel... Hã? Já foi. E uma coisa que Pincel lembrou foi que no camarote ele estava com o El, e eu tratei o El igual às outras bandas grandes que estavam lá. Eu dei a ele as mesmas condições que os caras estavam lá. E ele lembrou disso e disse que nunca mais ia esquecer. Então, seu trabalho, certo? É o momento de você se divulgar, de mostrar sua vitrine, de mostrar às pessoas do que você é capaz, certo? E todo mundo ali em volta, que está ali na beira do palco, ó, olhando, pode ter gente grande observando. Então, independente de quanto você está recebendo, dos problemas de casa, quando você for entregar, entregue tudo, sempre. Sempre. Sempre tem um friozinho da barriga, sempre tem um medo de errar, porque é com medo de errar que você acerta. Fantástico. A gente tem uma pergunta aqui de nosso amigo... B2 é da minha essência, né? 95, 96 do Adão Negro, B1 e B2, né? Em 2003, eu viajando com a banda Navio Negreiro, né? A gente ganhou o Music Lisboa, e aí concorrendo na época com o Troféu Caymmi, a gente foi para Morro de São Paulo. Só que a gente tinha 3 dias no alternativo, vindo de Aracaju, depois a gente foi fazer na UFBA, que tinha aqueles festivais da UFBA. Só que a gente tinha um show também de madrugada em Morro de São Paulo. A gente pegou aquele pocotó, só que todo mundo estava cansado. A banda tinha um set de percussão com atabaque, que era o dendê, o rock and roll da Bahia, com 3 guitarras, eram 2 teclados, a banda era 9, todo mundo vestido de escravo. O que é que acontece? A maré baixa, todo mundo dormiu. Eu falei, não, eu falei, Oxóssi e Ogum não vai deixar eu dormir, não. O cara dormiu, o cara tinha 3 dias tomando energético, e aí, como é a maré baixa, banco de areia. Quando eu gritei, vai bater, velho, o cara encostou. Era de madrugada, 3 horas da manhã. Quando a gente chega em Morro de São Paulo, não tinha essa mesma estrutura, como o B2 falou. Ou no quadriciclo, ou então não tinha nem carregador. 2003, aí tem todo mundo carregar na mão. Quando a gente chega para dormir, os hotéis tudo cheio, bota a gente na senzala. A gente falou, não vai dormir. Quando chega no show, o que é que acontece? A mesa queima. E aí, como é que vai fazer? Aí a gente vai no show e a galera começou a fazer no canto, no coral. Então, a gente, para entregar nossas entregas, muitas vezes, é por isso que hoje eu parti, que eu fundei o Cindy Road, né? Profissionais de palco, som e iluminação, do estado da Bahia. Eu sou presidente do Cindy Road, quem me conhece sabe aqui vários. Então, hoje eu cobro direito. Tem a PL 3022, que é o reconhecimento da profissão. Está lá desde 2021.
Hoje teve o Dia do Road, 23 de maio, pelo vereador Silvio Humberto, a PL 139. Então, assim, eu acho que a gente, muitas vezes, quando as empresas, como você está numa empresa boa, você trabalha numa empresa boa, você está numa empresa boa, a gente entrega o serviço. Você não pode cobrar de um road, de um técnico, de um produtor, se não tiver estrutura. Porque, senão, a gente não consegue desenvolver. Então, cada um aqui tem uma bagagem, tem uma história. Então, o HD, o chip, a biografia já diz tudo. E a estrada é a universidade, para cada um que aprendeu. Então, assim, isso aqui, Camila, parabéns por esse evento, porque você está trazendo diversas histórias. E essa história está aí agora marcada na rede, que se chama rede social, YouTube, para lá atrás dizer quem quer aprender, estude. A gente precisa de uma escola, a gente precisa de mais profissionais qualificados para o mercado entender o que é a graxa, o que é o backstage. Valeu, obrigado. É isso aí, cada vez mais se capacitar, pensar em se capacitar e crescer como pessoa. A gente já está no finalzinho, mas eu não vou deixar de abrir ali rapidinho. 1000 desculpas para uma menina ali que quer. Pronto. Só comentando um pouco da fala dela, que faltam mulheres no mercado e tudo mais. A gente acabou de ter um curso de hold na Casa Rosa, só para mulheres, então foi muito massa. Eu participei do curso e tem outras colegas aqui também, que é muito bom ver que a gente está querendo seguir nessa área. Eu sou muito nova nessa área, fiz um curso de técnica de som ano passado, durou 3 meses, e aí estou tentando entrar no mercado dessa forma. Então, para mim, é muito importante que aconteçam esses espaços, porque é importante que a gente veja que é possível, principalmente a gente está começando agora, e faltam oportunidades, falta essa questão de network, então aqui chegar e conhecer pessoas novas da área, para mim é muito importante. E eu queria fazer 2 perguntas, até para me dar impulso para continuar. Tá? Basicamente, qual foi o improviso técnico mais maluco que já salvou um show? Né, que vocês têm aí em mente, o que vocês tiveram que improvisar ali na hora que salvou. E qual foi o momento decisivo para vocês terem essa virada de chave, né? Encontrar é aqui que eu quero continuar, é aqui que eu vou seguir. Teve algum momento assim específico que você falou, não, é aqui que eu vou continuar. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, e aí, muito obrigada novamente, que é sobre. Que massa. Uma pergunta assim, as mulheres estarem participando bem, né? Você participando também dos cursos. A gente tem grandes referências também já de road, a gente tem Cíntia, né? Tem grandes produtoras que estão aí no mercado. Perrengue, eu já cheguei na Europa e fui procurar o case de ferragem da banda para prender os surdos e não tinha. O case extraviou, na verdade, eu vou falar a verdade. A verdade, a gente nem embarcou o case na correria. Hoje eu posso falar, claro. Hoje ficou no aeroporto, aquela correria de botar a Europa, a emoção. Aconteceu, a gente nem embarcou, mas quando chegou lá, a gente conseguiu umas estantes pesadas de prato e fez o arranjo que o baiano sabe fazer, a gente sabe fazer. A gambiarra, mas no final deu tudo certo, tirou o som, tudo certo. Você quer... Tem algum? Você? E qual foi a outra pergunta? No meu foi observando o mercado mesmo e vendo o que eu queria de minha vida, o que eu queria prospectar de minha vida, os contatos, as pessoas, porque a rede é importante com quem você se relaciona, os seus exemplos, tudo é muito importante. Então, eu fui vendo e galgando para onde eu quero chegar ainda, contribuir muito para o mercado. Eu sou um cara muito aberto, ajudo muito o mercado. Eu tenho uma empresa de produção, tenho um equipamento, então quem trabalha comigo, os prestadores de serviço, meus amigos, todo mundo sabe que a gente tem um valor, mas a gente também ajuda muito, porque quem a gente está ajudando vai ser os nossos futuros clientes. Se a gente não fomentar o mercado, se a gente não aquecer o mercado para a filha de Tiago, que está começando como cantora, para quem está como produtor, para o road, tudo, que vai ser nossos clientes lá na frente. Né? É isso. O momento decisivo ali hoje eu ainda me identifico muito com essa parte técnica, né? E quando eu comecei ali com a Pimenta Nativa, com o Serginho dando apoio, eu disse é isso aqui que eu vou seguir, o correr. Eu tenho nesse momento de transição que eu virei produtor, eu comecei a tratar os holds. Comecei a ter um problema com o road. Minha esposa me chamou minha atenção com isso, porque eu achava que todo mundo era capaz da mesma coisa.
Então, eu comecei a cobrar dos holds a mesma coisa que eu fazia, assim, né? Tipo, a mesma dedicação, que fizessem algo sempre a mais do que aquilo que ele estava fazendo. Mas, às vezes, a pessoa não quer, a pessoa está ali, está satisfeita com o que faz, ela nasceu para ser hold, ela vai ser hold o resto da vida. E eu tive esse momento depois que eu virei produtor. E aí eu me identifiquei com a produção técnica, logo em seguida. Como eu falei, eu virei produtor técnico, depois, antes de sair de Netinho, eu virei produtor geral, aí voltei à produção técnica e decidi que ali que era o meu lugar, né, de curiosidade, de desafios, que me desafiam muito, né? Estudo muito, é curso de gerador, é curso de iluminação. Não entra, não fica na cabeça, mas a gente tem que ir buscar o conhecimento, né? E os desafios assim, de projetos inusitados, como a São Sebastião tinha, para você entregar, enfim. Então, é aí que naquele momento ali foi que eu decidi recuar e técnica. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente tem muita história, a gente sabe que todo mundo aqui, né, tem muito conhecimento para trocar, né, cada um com o seu conhecimento para fazer essa troca, esse network. Agradecer ao pessoal da Join, né, pelo espaço. Agradecer a vocês pela presença. É importante isso, a busca do conhecimento. Muita gente que está no mercado aí, muita referência minha que está aí, os meninos ali no fundo, Neto, Júnior, os caras que ali que são velhos na música, né? Que eu olhava, eu era guri, olhava os caras trabalhar já desde criança, são os caras que trabalham também, entraram cedo no mercado. Bolacha, Eu queria, é o que eu falei, Neto, né? Eu só resumindo aqui, eu queria que vocês resumissem a vida de um profissional do palco em uma palavra. Para a gente encerrar, a vida do profissional do palco em uma palavra. Como é que você resumia a sua vida assim no palco em uma palavra? A minha é coletividade, né? Eu sou um cara muito coletivo, né? Então minha palavra sempre vai ser coletividade. Eu acho que equipe e comprometimento, vou usar essas duas palavras aí, certo? União. Importante. Então que sigamos assim na busca de conhecimento. Né, parabenizar vocês mais uma vez por estarem aqui, se acordarem cedo, saírem de suas casas para buscar o conhecimento e fazer um network, que isso gere trabalho para todos, né? E que não só existe o dinheiro do cachê, o dinheiro invisível que a gente não vê, voga muito, às vezes voga mais do que esse dinheiro que você quer realizar, tá entendendo? Que é a perspectiva de lá na frente você ter cliente, você ter trabalho. Que às vezes você pega o dinheiro aqui, cobra aqui, matou aqui, acabou, mas se você fez a perspectiva, prospectou, se lá na frente vai ter o trabalho, vai ter o dinheiro. É isso aí. Muito obrigada. Silvinho, B2, Joselito, muito obrigada, foi incrível. Acho que muitos aprendizados aqui, né, gente? Algumas informações para vocês. Vocês estão vendo que foi incrível e quanto esse momento é extremamente raro no mercado, né? Então, se vocês têm amigos, conhecidas, pessoas que vocês acham que poderiam também aprender tanto quanto vocês, as inscrições ainda permanecem abertas. A gente abriu um novo lote, está presente lá no Simpla, então manda o link para eles. Tem espaço aqui. É muito bom a gente reverberar esse conhecimento tão importante para outras pessoas, né? Agora a gente vai ter rapidinho um coffee break aqui fora. A gente convida vocês. Tem uma programação ainda cheia, recheada de coisas super bacanas ao longo do dia. Então, participem, estejam aqui presentes. E obrigada mais uma vez, pessoal, Joselito, Silvinho e B2. Obrigada. Obrigado a vocês.